Bora lá, pessoal, mais uma aula e hoje vamos falar sobre o atrito. Bem, falamos do peso, tem a fórmula, peso é igual a massa vezes a gravidade. Normal, não tem fórmula. Agora o atrito é uma que tem fórmula, só que a fórmula dela tem um detalhe, porque o atrito se apresenta de duas maneiras diferentes. Bem, a fórmula vai ser a seguinte. É uma constante chamada de μ, é uma letra grega, ok? É como se fosse um uzinho estilizado, ok? Vezes normal. Então aqui entra um ponto importante que eu só consigo calcular o atrito se eu souber o valor da normal, tá? E aí entra um problema, porque a normal não tem uma fórmula. Eu vou ter que descobrir a normal, muitas das vezes ela pode até ser o peso. Aí eu vou descobrir a normal, depois eu venho aqui e calculo o atrito. Só que a força de atrito, ela tem um detalhe, que é com relação ao μ. Tem um pontinho aqui, um pontinho de... Vou colocar da seguinte maneira, vou escrever melhor aqui. Vou colocar μ pode ser estático ou cinético, ok? Vezes normal. Como assim estático ou cinético? O que vem a ser a força de atrito? A força de atrito é uma força, ok, que está relacionado como posso dizer? Não vou usar a palavra atrito para definir atrito, mas seria essa ideia de arrastar dois corpos, ok? Fazer com que eles se esfreguem, esfregar dois corpos, ok? E aí, quando tem, por exemplo, um objeto, uma caixa, ok? E eu quero empurrar essa caixa. Então, tá aqui, meu bonequinho, ele vai empurrar naquela direção. Ele vai fazer uma força nessa direção. Essa força é a força do homem, que eu vou chamar de F. Digamos que a força F é uma força conhecida. Ela não é nem o peso, nem a normal, nem o atrito, nem a tração, nem a elástica. É uma força que o cara está fazendo. Ela já é conhecida, 200, 300, 400 newtons, não importa. Existe essa força. E aí aparece a ideia do atrito. Por quê? Essa grande caixa, ela vai se esfregar no chão, certo? E o que vai acontecer aqui vai gerar uma força contrária. Esse é um ponto muito importante. A força de atrito, ela sempre é contrária ao arrasto ou tentativa de arrasto. Por que o arrasto e a tentativa de arrasto? Quando essa pessoa começa a empurrar, ela começa a empurrar o objeto. Eu vou ter o seguinte, esse objeto ele tem uma certa massa. Vamos dizer que a massa desse objeto, a massa é igual a 20 quilos. E a gravidade aqui, está na Terra, a gravidade vale 10. Ok? 10 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. O que eu posso dizer das forças que vão estar atuando neste objeto? Agora é uma questão de interpretação. Eu olho para esse objeto, primeira coisa que praticamente tem em todas as situações é a força-peso. Esse objeto tem força-peso, vocês concordam? Ele tem uma massa, tem uma gravidade local, então existe a força-peso. Mas, se só existisse a força-peso, ficou torto. Se só existisse a força-peso na vertical, o que deveria acontecer com esse objeto? Cair. E ele está caindo? Não. Ele está com velocidade constante. Isso sugere que existe uma força que está anulando o peso, que é a nossa normal. Aprendemos na última aula, certo? E nesse caso aqui, como eles estão em sentidos contrários, e só tem as duas, só tem normal para cima e peso para baixo, e não está tendo mudança de velocidade na vertical, eu já posso dizer que o meu peso é igual, ou melhor, inverter, para ficar melhor na definição, que minha normal, ela tem o mesmo valor que o peso. Como é que eu provo isso? A gente fez isso na aula passada, que foi a ideia de eu pegar, jogar as duas lá como força resultante, igual a massa vezes a aceleração é zero, porque não está tendo movimento na vertical, e aí eu pegava e chegava nesse resultado aqui, que é normal igual ao peso. Como o peso
é massa vezes a gravidade, o peso vai ser 20 vezes 10 dá 200. Então, a minha normal é 200. 200 newtons, ok? Beleza. A gente chegou nesse resultado. Mas a aula de hoje se trata do atrito. Toda vez que eu vou calcular o atrito, eu preciso da normal. E aí, quando a gente for trabalhar com atrito, a gente tem que entender que existem dois tipos de atrito. Existe o atrito estático e o atrito cinético. Em alguns livros, o atrito cinético também é chamado de atrito dinâmico, ok? Qual é a diferença entre eles? A ideia é muito simples. Quando esse cara vai empurrar o bloco com a força dele, ele vai sentir uma dificuldade. Digamos que ele empurre com uma força de 300 para frente. 300? Vamos colocar uma força de 300, um exemplo aqui. Ele empurra com uma força de 300 newton para frente. Só que o bloco, ele não está indo para frente como quem estivesse sendo empurrado por uma força de 300. Por quê? O atrito, ele sempre vai ser contrário ao arrasto. Se isso está se arrastando para lá, o atrito está no sentido contrário. Então, se eu for simplificar esse desenho todo aqui, sem muita poluição, seria mais ou menos assim. Eu tenho o meu bloco, certo? Sobre o bloco, quais são as forças que vão existir? Vai ter a força peso para baixo, normal para cima, o homem empurrando vai empurrar o bloco para cá, com uma força F, conhecida, e a força de atrito vai ser contrária, vai estar para cá. Em geral, a força de atrito, nós chamamos ela de F, força de atrito, AT. E aí a gente simplifica chamando de FAT. FAT vai ser a sigla que a gente vai usar para a força de atrito. Então, enquanto o cara empurra o bloco para a direita aqui, para a nossa direita, a força de atrito vai ser contrária a essa força que o cara está fazendo para empurrar o bloco. E aí entra o ponto importante, que é o seguinte: qual é o valor da força de atrito? O valor da força de atrito vai depender se o bloco está parado e se o bloco está em movimento. Por quê? Quando a gente pega a fórmula da força de atrito, que a gente vai simplificar escrevendo aqui assim, ó, a FAT é igual, isso tudo é uma coisa só, tá? FAT, força de atrito, é igual a μ vezes normal. A questão é que o μ, a normal a gente já tem, vale 200. A questão é que o μ, ele tem dois valores. Ele sempre vai ter dois valores. E você tem que escolher o valor de acordo com a situação. E aí a gente fala que existe o μ estático e o μ cinético. O μ estático é quando o objeto está parado. E o μ cinético é quando o objeto está em movimento, se movimentando, vou dizer o quê? Andando com velocidade. Com velocidade. Em geral, o μ estático, ele sempre é maior que o μ dinâmico. O μ, essa é uma relação importante. O μ estático é maior que o μ dinâmico ou cinético, como é chamado. O que isso significa? Vamos chutar um valor aqui qualquer. Eu vou dizer que o meu μ estático vale 0,8 e o μ cinético, o μ dinâmico, vale 0,6, ok? O μ vai sempre estar entre 0 e 1, ok? Então vamos lá. Então, se o μ estático vale 0,8 e o μ cinético vale 0,6, o que vai acontecer é isso aqui, ó. μ estático, a gente vai calcular aqui agora. Vai ser a FAT, a força de atrito vai ser igual μ estático, 0,8, vezes a normal, que vale 200, para esse exemplo aqui, onde o bloco pesa 20 kg e tem gravidade 10. Eu vou ter 0,8 vezes 200, certo? Isso vai ser igual a 160 newtons. O que isso significa? FAT. Que a força de atrito ela tem um valor que vai até 160. Então, essa força aqui, o objeto está inicialmente parado. Eu começo a empurrar esse objeto.
Se eu fizer uma força de 80 newtons, isso quer dizer que eu vou conseguir movimentar o meu bloco? Não. Por quê? Eu preciso fazer uma força maior que 160. 160 é o limite da força de atrito para quando o objeto está parado, porque eu usei o Mi estático. Então, eu chego aqui, faço uma força de 80, o bloco não vai sair do lugar. Faço uma força de 100, não sai do lugar. Faço uma força de 150, não sai do lugar. Faço uma força de 160, o bloco não sai do lugar. Eu preciso fazer qualquer coisa, 160,1. Aí o bloco se move. Esse é o Mi estático. Uma coisa importante é que quando a gente calcula o Mi estático, isso aqui é o maior valor que o Mi estático chega, ok? Por exemplo, se eu faço uma força de 80, não quer dizer que a força de atrito ao contrário seja 160. Na verdade, 160 é o maior valor. Vocês entenderam? Quando eu empurro o bloco com uma força de 80, ele não vai sair do lugar. E quanto vale a força de atrito nesse caso? Vale 80. Por que vale 80? Porque se eu estou empurrando com 80 para lá e ele não está saindo do lugar, a força de atrito, no sentido contrário, tem que ter o mesmo valor. Isso que eu calculei é o maior valor que esse cara consegue chegar. Porque se aqui tivesse 160, eu estou empurrando com 80, e aí tem uma força de 160, você está dizendo que o atrito é maior e o atrito vai empurrar para trás. Isso não vai acontecer. Na verdade, se eu empurro com 80, o atrito me responde com uma força de 80. Se eu empurro com 100, o atrito vai me responder com uma força de 100. Se eu empurro com 160, o atrito vai me responder com uma força de 160. Agora, se eu empurro com 161, aí acontece uma mágica. Por quê? Ele não consegue responder com uma força de 161. O que vai acontecer é que esse objeto vai se mover. Só que assim que ele começar a se mover, ele vai ficar aqui com esse valor de 160. Por exemplo, eu estou empurrando com 161. Agora, tenho 161. O limite máximo da força de atrito estático seria 160. Isso quer dizer que eu teria 1 para lá e por isso o objeto ia se mover. Mas não é isso que acontece. Por quê? Quando o meu objeto começa a se mover, eu já não posso usar mais este valor, eu não posso usar a força de atrito estático que eu usei aqui. Essa força de atrito estático, ela foi calculada usando o valor do Mi estático. A partir do momento que esse objeto se moveu, eu tenho que calcular a força de atrito para o Mi cinético. Eu disse para vocês que o Mi estático seria 0,8 e o Mi cinético seria 0,6. O Mi cinético sempre é menor que o Mi estático. Então, o que vai acontecer é que a minha força de atrito, para quando o meu objeto estiver em movimento, a minha força de atrito vai ser 0,6 vezes 200. Isso vai dar FAT 120. 120 newtons, ok? Essa aqui é o atrito para quando o objeto está em movimento e esse é o atrito para quando o objeto está parado. Quando o meu objeto entra em movimento porque eu fiz uma força de 161, automaticamente esse cara aqui que chegava até 160, que era o atrito estático, ele vai baixar, ele vai cair para 120. Porque agora está em movimento e o atrito, quando o objeto está em movimento, é 120. Sabe o que isso significa? Que agora que meu objeto está em movimento, eu posso baixar minha força para 150. Eu baixo minha força para 150, esse objeto continua em movimento. Eu baixo minha força para 120, esse objeto continua em movimento. Mas se eu baixar a minha força para 119... Note que agora o atrito é maior. Para 119, o que vai acontecer é que o objeto vai começar a parar, porque a força contrária é maior. Se eu deixar o objeto parar, aí pronto, eu volto para essa situação aqui. Eu vou precisar ter que fazer uma força de 161 para conseguir colocar novamente esse objeto em movimento e depois poder baixar a minha força. Então, para eu colocar o objeto em movimento, eu preciso de uma força maior.
maior do que o atrito estático, que é 160. A partir do momento que eu coloquei ele em movimento, o atrito passa a ser 120 nesse caso. Ele sendo 120, eu não preciso mais manter aquela força de 161. Eu posso baixar para 120, para 121, para alguma coisa ali próxima. O que eu não posso deixar acontecer é o objeto parar, porque se o objeto parar, eu vou precisar de novo dessa força muito grande para conseguir colocar ele em movimento, tá? Então aí aparece o atrito estático, ok? Para quando o objeto está parado, e o atrito cinético para quando o objeto está em movimento, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Depois a gente vai falar um pouco mais do atrito, a gente vai comentar todas essas coisas de novo com questões, apontando alguns pontos interessantes. No caso, atrito tem fórmula, e a gente só tem que estar atento que a fórmula é a mesma, mas pode mudar o valor da constante. Eu tenho μ vezes normal, onde o μ pode ser o estático, que é uma constante, e pode ser o cinético também, que é uma constante. O μ, em geral, é dado na questão. O μ é uma representação do tipo de superfície que você está atritando. Por exemplo, se o meu chão for de borracha e o meu bloco for também uma borracha, atritar duas borrachas é bem difícil fazer duas borrachas se mover se elas estiverem atritando, certo? Mas, por exemplo, se o meu chão for feito de uma madeira lisa, ok? E o meu bloco for feito de plástico, é mais fácil arrastar um plástico em cima de uma madeira lisa do que uma borracha em cima de outra borracha, correto? Então, esse μ, ele vai representar o tipo de superfície que está sendo atritada ali. Quando ele fala, ó, o μ é 0,8, o μ é 0,6, ele já fez as contas para você e já está te dizendo com relação às superfícies, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, quando a gente falar no próximo vídeo a gente vai falar de tração. Valeu!